Shalom, 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 meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Tabernáculo, que é a nossa denominação, qual pertenço. Há 33 anos sou pastor aqui nessa igreja, e também o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Todos são cursos livres, nós temos os cursos básico, médio, intermediário e bacharelado. Tudo curso livre. Eu sou o pastor Ilmar, professor de Geografia e de Sociologia da Rede Estadual de Ensino, e aqui estamos desde 1992 estudando a Palavra de Deus. Nossas aulas são do curso do nível básico, nós estamos no livro 3, e aqui vamos falar sobre os livros poéticos. Falamos de Jó, falamos de Salmos, de Provérbios, agora Eclesiastes. Eclesiastes começando pelo autor, né? Eu já disse em aulas passadas aqui que Salomão escreveu 3 grandes livros, 2 salmos, 1.005 cânticos e 3.000 provérbios ou mais, sendo que 915 provérbios foram usados no livro chamado de Provérbios. Esse Salomão começou a reinar com mais ou menos 20 e poucos anos, ele tinha de idade, reinou 40 anos, e ele na idade nova, quando era novo, escreveu o Cântico dos Cânticos. Quando era no meio da idade, escreveu Provérbios, e no final da sua vida, depois que as mulheres, que ele arrumou muitas mulheres, ele tinha 700, mais 300 concubinas, elas perverteram a cabeça, ele edificou vários altares em Jerusalém aos deuses delas, e ele escreve então a Decepção, que é o livro de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes foi traduzida como Eclesiastes para a nossa versão, né? Mas o original traz o nome Kohelet. Kohelet é um orador, um pregador. Só aparece aqui esse termo Kohelet no livro de Eclesiastes. 7 vezes nós encontramos Kohelet. Então, é aquela pessoa que está fazendo um pronunciamento, um discurso público, um orador público. Seria mais ou menos aqui uma pessoa que se dirigisse a uma multidão, né? Seria um condutor, tipo alguém que seria, por exemplo, um chefe de cerimonial, mais ou menos alguma coisa assim. Esse livro é chamado Livro da Vaidade, né? Já começa dizendo que vaidade, vaidades do pregador, tudo é vaidade. O autor dele, não creio, não vejo que haja questões sobre o autor. É muito claro, o livro começa aqui, quando no capítulo 1 nós encontramos ele falando o quê? Palavras do Kohelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Filho de Davi, que foi rei de Jerusalém, foi Salomão. Depois Roboão, Abia, Abras, Afá, Jorão, etc. Então é muito claro que foi Salomão, né, que escreveu esse livro. Os argumentos é muito fácil de ver. O livro de Eclesiastes, que é um livro apócrifo do ano 200, ele fala sobre isso, que Kohelet era um livro de Salomão. E é fato que há a omissão do nome de Salomão, mas ele se identifica de modo inconfundível como sendo filho de Davi, rei de Jerusalém. A afirmação a todos que antes de mim vieram de Jerusalém pode ser referência a quem? Aos reis anteriores, né? Davi, Saul, etc. Foi um reinado próspero, o reinado de Salomão, né? O melhor período da história de Israel. Mas não pode ser considerado um período de perfeição, porque Salomão mesmo pecou, né? Possíveis ocorrências de palavras aramaicas pode ser explicada pelo contato comercial internacional. Salomão tinha frota junto com o rei Irão que ia para buscar ouro em Ofir, em Tarsis. Ele negociava com todos os reinos perto, subia um cavalo por 150 ciclos, um carro por quase 600 ciclos. A quantidade de ouro por ano era 666 talentos, né, de ouro. Então ele tinha muitas esposas estrangeiras. Então, se não fosse Salomão, seria a falsa personificação do mais sábio de todos os homens, né? Não teria sido ele, porque diz que Deus apareceu para ele lá em Gibeão e falou: pede o que tu quer, ele pediu sabedoria. O autor afirma que vem sendo o rei de Jerusalém. E a descrição de Eclesiastes 2:1-11 confere com as riquezas que Salomão possuiu e construiu. E também o autor se identifica como aquele que reuniu e organizou muitos provérbios. E por fim, ninguém possuiu tanta sabedoria, prosperidade e expressão mundial no período monárquico de 971 a.C. até 931, durante 40 anos, como Salomão. A data da compilação, mais ou menos depois, né, da sua partida, mais ou menos no ano 935, ou quase no final da sua partida, né, porque se ele escreveu, ele morreu em 931, mais ou menos 935, 932, 33, por aí. Esse tempo aí da sua velhice, enquanto Cantares é o livro da juventude e o Provérbios é o livro do meio.
O propósito do livro é descobrir qual é o melhor bem da vida, tanto do prazer, sabedoria, da riqueza, mas tudo considerando sem sentido. Ele diz que plantou jardim e não teve felicidade. Diz que saiu conquistando cidades e construindo cidade e não teve felicidade. Ficou examinando, ele era um cientista, ficava na porta da beiradinha do formigueiro, observando as formigas, para escrever sobre as formigas, sobre os arganazes, sobre os querogrilos, né? Sobre a aranha, o geco, sobre os animais, e nada tinha ele contentamento, porque contentamento vem do céu, que dá motivo para nós termos alegria, né? Então, o propósito é descobrir qual é o melhor bem da vida. A estrutura do livro é o seguinte: tudo é vaidade, depois o monólogo Vida Sem Sentido, depois o epílogo, que é o temor de Deus. Ele acaba o livro dizendo isso, né? De tudo que ouvimos, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Está lá no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13. É o resumo da história, resumo da ópera, né? Como diz assim. Foi achado na caverna 4 de Qumran, nas margens do Mar Morto, vários fragmentos desse livro de Eclesiastes. Então, esses fragmentos são da metade do século II a.C. Os achados da caverna de Qumran começaram no ano mais ou menos 200 a.C. e vai até o ano 70 depois de Cristo, ou da era cristã. Fatos interessantes sobre o livro de Eclesiastes: os argumentos do livro não são argumentos de Deus, e sim os registros de Deus para os argumentos do homem. O autor não usa somente o nome Elohim, Deus, nunca usa o nome Yahvé, que era o costume do tempo de Salomão, né? Assim ele pode estar enfatizando mais o relacionamento da Trindade com o homem, né? Os judeus leem esse livro de Eclesiastes na festa dos tabernáculos, e a razão é a seguinte: sendo a festa dos tabernáculos considerada a época da nossa alegria, quando em Israel os celeiros estão todos cheios, abarrotados com o fruto da colheita, é a última festa do ano, de 15 a 22 do mês de Tisri, que é o 7º mês, ou Etanim, seria fácil entregar-se à futilidade de lazer, esquecendo de onde veio a bênção que resultou no sucesso do trabalho. É exatamente quando a leitura do Kohelet, com suas mensagens profundas, conscientizam da bondade e da justiça do Eterno. Principalmente porque tem alguns capítulos interessantíssimos que falam sobre isso, né? Sobre a efemeridade da vida. Esse livro é o verdadeiro resumo disso, da futilidade da vida. Por isso que a palavra principal do livro chama vaidade. Vaidade é hevel. Hevel quer dizer vapor, fôlego, um negócio assim que vai, né? A vida é assim. Nossos dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão. Passam rapidamente e nós voamos. É como a flor que de manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Já dizia também Moisés no Salmo, né? Quando escreveu sobre a futilidade, a fugalidade da vida, né? Então, a vaidade é esse termo aí, que aparece constantemente, 37 vezes aparece. Tem um versículo, que é o versículo 2, vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. É o capítulo 1, versículo de número 2, aparece 5 vezes a palavra vaidade, quer ver? Capítulo 1, versículo 2. Então vamos ver aqui, ó, vaidade, vamos lá ver, ó. Vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, só aparece com essa palavra vaidade, né? Hevel, Hevel, Kohelet. Hevel, Hevel, Hevel. Então, 5 vezes aparece a palavra vaidade no capítulo 1, versículo 2. E no capítulo 12, versículo 8, quase encerrando o livro, antes de fazer o resumo, eu disse 3 vezes aparece a palavra vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, esse é o livro das vaidades, mostrar que tudo é vaidade nessa vida, né? Por isso, precisamos nos ater em concentrar na vida espiritual, porque nessa vida daqui é passageira. Hoje nós estamos aqui, amanhã nada somos. Somos pó e ao pó voltaremos. Então, é o livro das vaidades. Mas outra coisa importante desse livro que eu gosto muito de mencionar é o Eclesiastes capítulo 3, que fala sobre os tempos. Há tempo para todo propósito da terra. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de guerra, tempo de paz. Então, são 28 tempos distribuídos, passando por toda a vida. É como se fosse uma história da vida humana. Tudo a gente encontra nesse capítulo 3, falando desses tempos, né? Aí ele diz, tempo determinado para tudo. Tempo de nascer, de morrer, de arrancar, de plantar, de matar, de curar, de derribar, edificar, chorar e rir, plantear e saltar de alegria, espalhar pedra, colher pedra, abraçar e não abraçar, buscar e perder, guardar, deitar fora, rasgar, coser, estar calado, falar, tempo de amar, de aborrecer
tempo de guerra e tempo de paz. Esses 28 tempos são exatamente as mesmas coisas que podem se aplicar ao tempo eclesiástico das igrejas na face da terra. Apocalipse 2 e 3. As 7 igrejas, cada 4 tempos desses se aplica a uma igreja. As parábolas de Jesus no capítulo 13 de Mateus, cada 4 tempos desses se aplica também uma parábola daquelas. Parábola do trigo e do joio, a parábola do fermento, até a parábola da rede. Então é muito importante nós termos ciência de que tem tempo para tudo. E é preciso entender isso para viver uma vida bem vivida. Outra coisa que eu destaco muito em Eclesiastes é o termo debaixo do sol. Esse termo debaixo do sol, que Salomão usa muito aqui, ele aparece 32 vezes, só perde para a vaidade, né? Enquanto a vaidade aparece 37 vezes, o termo debaixo do sol aparece então 32 vezes. Começando por aqui, você quer ver? Versículo 1, capítulo 3, ó. Olha lá, ó. Vamos ver aqui. Capítulo 1, versículo 3. Que proveito tem o homem todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Levanta-se o sol, põe-se o sol. Não estou falando só de sol, só a palavrinha debaixo do sol. O que foi feito, que há de ser. O que fez, se tornará a fazer. Nada faz a novo debaixo do sol. Então, esse termo debaixo do sol, ele vai passando aqui todinho, só não tem no capítulo 7, no capítulo 11 e no capítulo 12. O mais é tudo falando, sabe de quê? A rotina das nossas vidas, né? O que é a nossa vida, essa rotina que nós temos? Levanta, trabalha, almoça, jantar, dormir, e vai assim, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos, estou com 60 anos, parece que era ontem que eu estava iniciando a vida aqui na Terra, né? Já estou agora daqui para o final, 60 para frente. Então, é um livro da efemeridade da vida, da fugalidade da vida, da futilidade. É o livro da vaidade mesmo, no sentido de que vapor vai-se, um fôlego, né? Então é preciso que nós tenhamos essa consciência disso. Salomão acabou tendo essa consciência no finalzinho da sua vida. Quando ele escreveu isso aqui, ele disse o resumo então. Teme a Deus, ele resume, encerra a carreira dele, e ainda cita assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os tempos dos quais dirás, não tenho nele prazer. E faz uma série de colocações, né, sobre a vida humana. Então o resumo de tudo é esse aqui, capítulo 12, versículo 13. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então ficamos por aqui com o Eclesiastes, o Correlete. A paz, um abraço, tchau, tchau.